Vou continuar fazendo a série que eu falei sobre as principais funções, né? Pelo menos as que eu considero, para fazer as planilhas mais... que não sejam as planilhas mais simples, né? Vamos falar hoje de função se. Bom, a função se... esse aqui é um textinho que eu tirei lá da ajuda do Excel mesmo. A função se é uma das funções mais populares do Excel e permite que você faça comparações lógicas entre um valor e aquilo que você espera. Em sua forma simples, a função se diz: se algo for verdadeiro, faça tal coisa, caso contrário, faça outra. Portanto, uma instrução se pode ter dois resultados. O primeiro resultado é se a comparação for verdadeira e o segundo se a comparação for falsa. Vamos abrir o exemplo aqui. Eu fiz mais de um, na verdade. Vamos começar com o primeiro. Existem vários exemplos, mas eu vou começar com esse aqui, por exemplo, que é o quê? Eu quero calcular a comissão dos vendedores, por exemplo. Mas o que eu poderia simplesmente colocar o valor da comissão e calcular? Por que eu não posso fazer isso? Porque tem condição, né? Quem vendeu até 10 mil ganha 5% e quem vendeu acima de 10 mil, por exemplo, ganha 10%. Então, como que eu faria isso, né? Bom, com a função se, né? Eu vou fazer dessa maneira, por exemplo, isso aqui vai ser um se simples, né? A gente começa sempre com igual, se, né? Abre parênteses. Primeira coisa que ele pede é o teste lógico. O que é o teste lógico no meu caso? Se o meu faturamento for menor, no caso aqui, ou igual a 10 mil, porque até 10 mil é 5%, ponto e vírgula, né? O meu teste lógico é esse, se é menor ou igual a 10 mil. Ah tá, e se o meu teste lógico for verdadeiro? Se o meu teste lógico for verdadeiro, eu vou retornar um valor se verdadeiro. Como nesse caso eu estou querendo preencher o percentual da comissão, eu vou pegar logo aqui do lado, ó, comissão de 5, certo? Valor se falso. O valor se falso é se esse valor não for verdadeiro. Então, se minha venda não é menor ou igual a 10 mil, então quer dizer que ela é maior de 10 mil. Então, o valor se falso é o quê? É 10%. Como que isso vai reagir? Antes de eu poder concluir aqui, eu não sei se todo mundo sabe sobre referência absoluta e relativa, né? A história de travar a linha, travar a coluna, né? Travar a célula. Eu vou dar uma explicadinha rápida aqui, o seguinte. Nesse caso aqui, o 10 mil, que é de onde eu estou comparando, que é a célula F4, o G4, que é a minha comissão menor de 10%, e o meu G5, que é a minha comissão acima de 10 mil, são células, né? Não são valores. Eu podia ter simplesmente digitado aqui o valor, né? Em vez de F4 eu digitaria 10 mil, em vez de G4 eu digitaria 5%, em vez de G5 eu digitaria 10%. Mas para ficar uma coisa que eu possa alterar, eu fiz uma comparação com outras células. Só que para todas as linhas, essas células F4, G4 e G5 vão ser sempre essas mesmas, elas não mudam. Diferente do B2, que é o faturamento, que é a venda da vendedor, né? Do vendedor aqui específico. Então cada um vai ser numa linha. Então, para isso a gente usa o sinalzinho aqui de cifrão antes do F. Eu estou travando a coluna. Nesse caso aqui ele não alteraria a coluna, alteraria a linha. Se eu travar antes do número, eu estou travando. Se eu travasse assim, por exemplo, eu estaria travando só a linha, né? Ele poderia variar a coluna, mas não variaria a linha. E se eu colocar antes da letra e antes do número referente à célula, eu estou travando os dois, né? Então, no caso aqui, eu estou falando que sempre eu vou comparar com F4, independente de qual vendedor seja. Tem um atalhozinho de teclado, por exemplo, eu estou aqui em cima do G4, aperto a tecla F4. Por que não quer, eu não sei. Acho que é só enquanto está digitando. G5. Então, vamos travar tudo assim mesmo. Ó, fechei minha condição. Vou dar um Enter aqui. A gente vai ver que retornou 5%, né?
Vou copiar a fórmula para os outros aqui e ver se vai dar certo, ó. 8.500 deu 5, 32 deu 10. Então atendeu todas as condições, certo? Então basicamente o que a função se faz é isso, né? Eu faço uma comparação, um teste lógico, e ela me retorna um valor se for verdadeira comparação e um valor se falso, né? O que eu posso comparar? Eu posso comparar se é maior, menor, maior ou igual aqui, desculpa, menor ou igual, menor ou igual, diferente, entre outras coisas. Outra coisa que eu posso fazer também, se eu quiser, é usar uma função, o resultado de uma função para ser o teste lógico, né? Em vez, por exemplo, que de F4 diretamente poderia ser uma função maior ou igual a B2, por exemplo. Mas vamos ter aqui os exemplos só para a gente terminar. Bom, então é isso, né? Esse aqui seria um caso de um se simples. Eu vou vir aqui em avaliar a fórmula só para vocês verem como que comportou. A janelinha de avaliar a fórmula é legal para a gente olhar que ela mostra etapa 1 a 1. Então tá lá, ó, se B2, manda avaliar, ó, puxou o valor, 8.500 em B2. For menor ou igual a F4, F4 é 10.000. Então isso é verdadeiro, tá? Qual que é o valor se verdadeiro? 5. 5, então ela me retornou 5%, certo? Se eu for numa outra coluna aqui que retornou 10, por exemplo, B3 é 32 e o F4 é 10. É falso, né? Não é menor, que menor ou igual a 10.000, é maior. Então qual que é o valor se falso? É a célula G5, retorna 10. Se eu trocar aqui, gente, ó, ele já atualiza automático. Se eu trocar aqui para 7 e 8, ó, ou para 3 e 5, ou para, sei lá, 15, ele vai fazer as alterações. Por isso que eu fiz isso. Mas eu poderia também ter feito da seguinte forma, que eu vou fazer digitando os valores para vocês entenderem que quando for uma condiçãozinha simples, às vezes até compensa digitar mesmo. Se B2 for menor ou igual a 10.000, valor se verdadeiro, vamos fazer igual estava no início, 5. O percentual para 5 é isso aqui, né? Ou você pode digitar 5%. Se falso, 10%. Bom, tá aqui. Se eu copiar novamente, agora eu nem preciso preocupar em travar a célula, né? Porque eu digitei os valores. O valor tá aqui, ó. Né? Não depende mais desse campinho aqui, ó. Ficou direto. Não acho legal, não acho interessante. Acho interessante sempre que a gente puder fazer, dependendo de célula, justamente para eu poder alterar aqui a qualquer momento, né? Mas tem a possibilidade também de fazer digitando diretamente os valores. Bom, esse aqui é o primeiro exemplinho. Eu vou pegar agora esse mesmo exemplo de novo, só que vamos supor que agora a situação mudou um pouquinho, né? E agora eu tenho mais faixas. Eu tenho 5, 10, 15 e 20. Bom, o melhor para fazer nesse caso aqui até nem era fazer um SI, era fazer um PROC-V. Mas eu vou usar a oportunidade aqui só para explicar que pode se fazer com SI também, né? Que eu posso aninhar, que chama, né? Que é usar uma função dentro da outra. Eu vou usar um SI dentro do outro. Então vamos lá, como é que ficaria nesse caso aqui? Eu quero atender todos esses critérios, ó. Se igual a SI, né? Abre parênteses, qual que é o meu teste lógico? É o B2, certo? Se ele for menor ou igual ao G4, ó, depois que eu cliquei no G4, não sei por que não quer travar hoje, mas tudo bem. Se B2 for menor ou igual a G4,
G4, né? G4, vou ter que travar. Peraí, gente, só menor ou igual G4, vou travar aqui o G4, certo? Se B2 for menor ou igual a G4, valor se verdadeiro, 5%, H4, vou ter que travar também. Se não é menor ou igual a 10 mil. Então, o que é o próximo critério que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar se é menor ou igual a 20 mil, certo? Porque aqui, ó, se for menor ou igual a 10, é 5. Se for menor ou igual a 20, é 10. Só que o se sozinho não tem essa opção. Aqui ele já está me perguntando qual que é o valor se falso, né? Eu teria que dar uma informação para ele. Mas aí o que eu posso fazer? Eu posso fazer um se dentro da condição se falso. Olha, eu vou perguntar de novo se B2 é menor ou igual a 20 mil agora, né? Também travado. Qual que é o valor verdadeiro? Se for menor ou igual a 20 agora, então é 10. Beleza. Vou travar aqui também. Acho que eu não estou conseguindo travar é por causa do programinha de capturar. Bom, valor se falso. Não é menor ou igual a 20 mil. É mais de 20 mil ainda. Bom, então eu não tenho valor para especificar para o programa. Então eu vou fazer outro se. Se B2 for menor ou igual G6, né? Que é o 30 mil no caso. Valor se verdadeiro. H6. Certo? E se não for menor ou igual a 30? Bom, como é a minha última condição aqui, né? Se não for menor ou igual a 30, independente de qual valor que for, vai ser 20, eu posso simplesmente deixar o H7 como condição de falso. Se tivesse mais alguma condição, eu ia fazer um novo se e iria continuar, certo? Agora eu tenho que lembrar de fechar todos os parênteses e fechei. Vou copiar para as outras formas para a gente ver. Ó, 8.500 é menor que 10 mil, então é 5. 32 mil é maior do que 30.001, então é 20. E assim vai, ó. 12.500 é 10, tá na faixa de 10, tá certo, é maior que 10, menor que 20. 23 é maior que 20, menor que 30, 15. Então vocês podem ver que ele faz. O que é o problema disso aqui? Às vezes a gente pode embananar, né? Fazer esse tanto de se um dentro do outro. Então, apesar da função se ter essa possibilidade, isso não é uma coisa muito recomendada de fazer. Tanto não é que no Excel 2016, né? Eu não sei se foi no 2016 ou no 2013 que surgiu outra forma de fazer quando você quer fazer um se tão aninhado, que é a função cis. Cis no plural. O que é a diferença do se para o cis? O cis é uma função, é um se, né? Ela faz o mesmo, mais ou menos o mesmo processo do se, só que ela só retorna valores verdadeiros. Ela é um meio se, né? Ela faz um teste lógico e eu tenho um valor verdadeiro. Só que eu posso fazer vários testes lógicos. Por exemplo, eu posso fazer aqui, ó, B2 menor ou igual, fazendo igualzinho o outro lá, G4, né? Eu vou só travar aqui para já não dar problema. Certo? Valor se verdadeiro, H4. Vou digitar aqui, H4. Aí agora o que ele me pergunta? Em vez de ele me perguntar um valor se falso, tá vendo? Ele me pergunta qual que é o segundo teste lógico. Então eu posso fazer um novo teste lógico. B2 menor ou igual a G5, né? Ó, G5, que é o meu segundo critério. E qual que é o valor se verdadeiro? Né? Olha, se acontecer isso aqui, o que eu faço? Ó, eu faço isso aqui, eu jogo 10%, não é isso?
Ó, eu vim cá e ponho o H5. Vou travar ele aqui só para adiantar. Ponto e vírgula. Ó, o teste lógico 3. Aí eu vou fazer de novo. Ó, P2 se for menor ou igual a 30. Desculpa aqui. G, estou esquecendo de travar. Ó, valor se for verdadeiro. Então, pronto. Ó, tá aqui, né? 15. Bom, beleza. Mais um teste lógico, né? B2 se for menor ou igual. Aqui na verdade agora, como ele não tem um valor se falso, eu usaria o valor se falso, né? Se falso for 20, mas aí eu vou ter que fazer uma comparação um pouquinho diferente. Eu vou ter que fazer, se B2 então for maior ou igual, no caso aqui eu vou usar o 30.001, ou poderia usar maior ou igual a 30 de novo, né? Perguntei se é menor ou igual, e agora eu tô falando que tem que ser maior. E eu teria a minha última condição, que seria o H7. Certo? Ó, então vamos ver aqui, ó. Fechei minha função. Será que vai dar certo? Vamos testar aqui. A gente pode ver, ó, que ela retorna os valores certinhos a mesma coisa. Ó. Ela retornou um erro aqui por algum motivo. Acho que deve ter sido alguma coisa que eu esqueci de travar. B2, B3, B4, B5. Eu esqueci de travar um H, tá vendo, gente? Esse H6 aqui eu esqueci, ó. Não pode esquecer de bloquear os valores que não mudam, porque senão vai dar erro. GH travado, tá? Eu acho que agora eu travei tudo. Então vamos ver. Agora sim. 32.000 é maior do que 30, né? Então 20. 12.500 está entre 10 e 20, 10. 23 está entre 20 e 30, 15. 30 e 100, ó, tá aqui, 20. 50, 20. 5 está entre 1 e 10, 1 centavo e 10.000, a 5%. Então, basicamente, a função SIS serve para isso, para evitar de você ter que fazer um alinhamento igual eu fiz aqui, de várias funções, uma dentro da outra, tá? Mas também não é interessante, igual nesse caso aqui, seria mais interessante a gente fazer um PROC-V, igual a gente viu lá, né, no vídeo anterior, um PROC-V de valor aproximado, né? Seria bem mais prático, seria uma fórmula bem mais tranquila de fazer e daria o mesmo resultado. Mas, para explicar, eu acho que foi bem interessante usar esse exemplo. Outra coisa que a gente pode usar o SI também, e aí também existe uma outra função específica para isso, que é a SI-erro, é para tratar erro, né? No outro vídeo também, no vídeo de PROC-V, a gente fez essa planilhazinha de orçamento. E o que aconteceu? Quando eu não preencho aqui, quando eu não escolho um produto, célula em branco, não é que está dando erro, é porque como eu não tenho fonte para o meu PROC-V, retornou um erro, né? E aí eu falei, teria que tratar o erro para poder não acontecer isso aqui, né? Então eu vou aproveitar a aulinha aqui de hoje, o videozinho aqui de hoje, para a gente explicar como é que eu poderia fazer isso. Então eu poderia fazer isso de duas formas. Uma é usando uma função que chama SIERRO, que é parecida com o SI. Como é que funcionaria o SIERRO? Olha, eu tenho aqui esse PROC-V, né? Então eu viria aqui anteriormente, colocaria SIERRO, valor SIERRO. Aqui vai cair naquele mesmo caso que eu expliquei para vocês também, ó. A condição, né? O valor. Pode ser uma fórmula. É o meu PROC-V. O meu PROC-V tudo vai ser o valor. SI PROC-V de B7, produtos 3 falso. E o valor SIERRO? Bom, aí aqui tem duas coisas que eu posso fazer. Eu posso deixar em branco, eu posso preencher com zero, eu posso fazer qualquer coisa, eu posso preencher com uma letra. Mas no meu caso aqui eu vou preencher, deixar vazio, né? Quando eu quero pôr vazio, eu ponho aspas duplas, aspas duplas. Fecho aqui, dou um Enter. Bom, tá aqui, não tá vazio porque, né? Ó, eu tô selecionado. Mas se eu apagar, em vez agora dele me retornar o não disponível aqui, que quer dizer o quê? Que ele buscou esse valor vazio e não achou nada lá no meu intervalo.
ele simplesmente some, deixa em branco os erros. Tá vendo? Vamos tratar aqui o valor também, só para poder acontecer a mesma coisa e a gente conseguir fazer a soma aqui também, que não estava dando porque estava somando valor não disponível. Então eu venho esse erro, né? O meu PROC-V é o valor e o meu valor se erro, que no meu caso eu quero vazio. Ah, tá, beleza, né? Mas o que que o se tem a ver com isso? Bom, nesse campo aqui, na verdade, aqui é um erro também, mas eu não vou tratar com se erro. Eu vou explicar que dá para fazer esse tratamento também com se. Como que seria? Como é que eu vou tratar isso com si? Eu vou fazer aqui, ó, uma fórmula se C7 vezes D7 for igual, no meu caso aqui, ó, poderia testar qualquer um dos dois aqui. Eu vou testar o D7. Se D7, né, que é o preço que vai buscar, for igual a vazio, porque eu tratei o preço, então se não selecionar produto, ele vai ficar vazio. Ó, se o meu D7 for igual a vazio, eu estou fazendo uma comparação, um teste lógico. Qual que é o valor se verdadeiro? Se for igual a vazio, é vazio. E se não é o que estava antes, C7 vezes D7. Certo? Vou fechar aqui e vou aplicar para vocês verem, ficou mais complicadinho, mas eu vou explicar de novo. O que que aconteceu? Olha, vamos avaliar aqui, ó. Vamos aqui em fórmula, avaliação de fórmula. Se o D7 for vazio, aqui o D7 não é vazio, ele é 70, né? Que ele buscou. Então ele é igual a vazio? Não, ele é falso. Então qual que é o valor se falso? Olha lá, ele pulou a correspondência valor se verdadeiro e passou para o se falso, que é 1 vezes 70. Tá vendo? E retornou 70. Vamos olhar aqui num aqui que tá vazio, ó. Vamos lá. Peguei na célula errada, desculpa. Vamos lá. Se D10 é igual a vazio, D10 é igual a vazio, é. Vazio é igual a vazio, é verdadeiro. Ah, e quando for, o que que eu faço? Ó. Quando eu faço, eu falo para preencher a célula com vazio. Então ele vem cá e preenche com vazio. É mais interessante usar o se, porque é mais simples, né? Mas o que que acontece? Às vezes eu não queria preencher com vazio, eu queria preencher com um número zero. Ah, não, eu quero que ponha um zerinho. Eu não quero que fique nada em branco. Ou não pode ficar nada em branco. Ou eu queria pôr uma letra aqui, porque às vezes, diferente de uma planilha de orçamento, é uma planilha que eu quero saber se está faltando informação. Então vocês podem usar o se para comparar, né? Aqui, ó, nesse caso aqui, diferente de vazio, ele preencheu com zero. Na verdade, isso aqui não está aparecendo zero, porque está no formato contábil, né? Vamos só formatar com um número aqui para vocês verem, ó, tá vendo? Ele colocou o valor zero. Não é que ele não colocou, é porque quando está contábil e é zero, ele não aparece. Ele aparece só esse risquinho, né? Vamos por moeda para vocês verem, por exemplo, aparece. Certo? Então, basicamente, a função se serve para isso. Parece uma função simples, mas ela tem uma infinidade de usos. É uma função que a gente usa muito, principalmente principalmente, né, para validação, para testar umas condições mais simples, para ver se um campo está preenchido ou não está. Apesar que nesse caso também tem outro jeito de fazer, mas se vazio aqui também funciona bem, né? Então, basicamente é isso. O se está explicado por aí. Vou deixar no link também o caminho do vídeo, né, do PROC-V, para quem não viu e quiser ver, para entender como é que a gente chegou nessa planilhazinha de orçamento. E aí